Então, só aqui uma definição, né, do Junqueira, que fala processos de negociação, buscar a aceitação de ideias, propósitos ou interesses visando o melhor resultado possível, né, que as partes envolvidas terminem conscientes de que elas foram ouvidas, tiveram oportunidade de apresentar as suas ideias, seus argumentos, e que o produto final seja a soma dessas contribuições. Então, assim, esse seria a definição, né? O processo ideal. Então, em uma negociação, a gente tem conflitos, ideias, argumentos, e o objetivo é a gente chegar em uma solução que seja equilibrada para as partes, mas, como eu falei, nem sempre todo mundo ganha, tá bom? Então, isso vai acontecer, mas o ideal é que a gente chegue em uma soma de contribuições, ou seja, cada um cedeu um pouquinho e a gente conseguiu chegar num resultado, tá? Então, essa aqui é a definição da negociação. Então, a gente tem aqui os componentes da negociação. Eu trouxe algumas imagens para vocês, só para vocês lembrarem. Isso está lá no nosso material, está lá na nossa aula conceitual, né? O processo de negociação. Então, a gente tem aqui as entradas, a negociação e a saída, e o sistema de feedback. Esse exemplo aqui, essa imagem, lembra bem o que a gente falou, né? Do quê? Do processo de comunicação, né? Que a negociação é um processo de comunicação, e aqui dá para ver bem isso, né? Quando a gente tem ali a entrada, a saída, processo de feedback, tá? Então, lembrando, né, que numa negociação, a gente tem negociação entre pessoas. Pessoas possuem diferenças, possuem valores diferentes, possuem pensamentos diferentes, ideias diferentes, sentimentos diferentes. Então, isso tudo precisa, né, ser compreendido, tá? Precisa ficar claro. Então, a gente não está negociando com robô, né? Então, do outro lado, tem uma pessoa que tem uma ideia diferente da minha, mas acho que alguém comentou no começo, professora, eu tenho dificuldade de negociar porque eu sou muito emocionada. Então, tem as características individuais. Então, essas coisas também afetam o processo de negociação, porque ali quem está falando é um profissional, mas é um profissional de carne e osso, né? Que às vezes está um pouco mais exaltado, às vezes está chateado com alguma coisa, e isso vai influenciar também no processo de negociação, com certeza, tá? Obrigada, Daniela, que bom, fico feliz. Então, essa imagem é um exemplo, né, que ilustra bem essa questão da negociação como comunicação. Pessoal, importante para reforçar aqui, né, as etapas do processo de negociação, que a gente viu agora no exemplo do desenho, que a gente já até discutiu aqui, né? Como eu falei, a gente lá na introdução, a gente acabou falando sobre tudo, né? Então, quais são as principais etapas do processo de negociação? Estágio de preparação, estágio inicial, barganha e fechamento. Gente, estágio de preparação, o que é isso? Eu preciso conhecer, saber tudo antes de negociar. Então, eu preciso me preparar. Então, lembra que a menina sabia tudo sobre os doces dela, né? Por quê? Porque ela se preparou. Ela foi para lá, inclusive, quem faz, né, aquele tipo de ação, né, sabe que vai levar um não na cara. Então, a gente tem que sempre preparar. Sabe aquela história, o não você já tem? Então, na negociação também é assim. Então, eu preciso me preparar para o sim e para o não. Então, eu preciso conhecer. Estágio inicial, aquele estágio que você vai começar a falar. E aí você pode começar a falar, pode ser o outro que vai começar a falar. Então, quem vai decidir isso vai depender muito do processo. Estágio de barganha. A barganha é justamente quando você oferece algo para você tentar obter os resultados. Então, cuidado com a barganha, né? Cuidado com a barganha em que sentido? Eu tenho que saber o que eu posso e o que eu não posso oferecer, né? Então, a barganha tem um limite? Sim, a gente viu aqui, né? Infelizmente tem questões éticas, felizmente tem questões éticas, mas infelizmente tem atitudes que não são éticas, e às vezes, muitas vezes se barganha querendo se obter vantagens, cada vez mais vantagens em cima do outro, né? E aí isso é um problema sério, né? Então a barganha é uma troca, né? Você ceder em algumas coisas para você poder conseguir chegar no estágio final, que é o estágio de fechamento. Todo fechamento de negociação precisa de um acordo em que as partes fiquem satisfeitas de alguma forma. Como eu falei, nem sempre vai ganhar,
mas ela precisa, pelo menos, ali, né, aceitar ali o resultado, tá? Bom, e aqui é uma outra imagem, pessoal, que mostra novamente ali o processo de negociação de uma outra forma, né? Ele mostra ali a preparação, aí ele tem a abertura, teste, convicção, fechamento. O que é essa abertura, teste, né? O teste é quando você faz ali uma proposta inicial para avaliar, né, quais resultados você colheria a partir daquela situação que você propõe. E aí, dependendo daquela situação, você mantém ou você muda, né? E aí você faça para convicção, que é onde de fato você vai decidir pelo rumo que vai ser seguido, e então o fechamento e a implementação de um acordo, tá? Esse acordo, pessoal, ele pode ser um acordo boca a boca, né? É claro, quando a gente fala de organização, não vale um acordo boca a boca. Formalizem tudo sempre, que seja por um e-mail. Tudo que ficar acordado, deixe anotado, registrado. Em empresa, olha, a gente decidiu aqui nesse setor que a gente vai fazer assim daqui para frente. Tá, mas a gente vai fazer o quê? Deixe registrado. Acordo em organização, principalmente relacionamento familiar, com amigo, outra coisa. Organização, comunicação organizacional, empresarial, tem que ter acordo formalizado. Pode não estar assinado, reconhecido firma, mas deixe registrado. Isso é muito importante. Obrigada, Tiago. O Tiago está auxiliando aqui com as páginas certinho aqui do nosso material. Bom, e aí, pessoal, a negociação, né? A gente tem ali o poder da negociação, habilidades, características, planejamento. Então, assim, olha, quem existe, né, a questão de situações de poder na negociação? Existe. Se a gente pensar, por exemplo, nas grandes empresas, quando a gente pensa nas hierarquias, né? Por exemplo, os que têm cargos superiores, né, estão acima ali de alguns colaboradores, obviamente que ele vai ter algum tipo de poder que lhe é concedido até pelo próprio cargo, tá? Mas até lá no nosso material, vocês viram lá que existem alguns poderes, né? Por exemplo, a questão do conhecimento. Vocês já ouviram aquela questão, né? Conhecimento é poder. Então, quanto mais você souber de um assunto, quanto mais você dominar, você tem maior possibilidade de conseguir bons resultados, porque você domina o assunto, você sabe o que você está falando, você sabe o que você está negociando, tá? As habilidades e características do bom negociador, como eu falei, tem coisas que são da pessoa, então e coisas que são essenciais, né? A gente viu ali da menina, a persistência, né? Professora, ter uma boa oratória vai influenciar? Com certeza, com certeza. Mas eu não tenho uma boa oratória, eu não falo tão bem. Então, tenha conhecimento, tenha firmeza, né? Saiba sobre o que você está falando, porque isso vai te auxiliar, vai te ajudar muito para que você consiga, né? Talvez você não tenha aí uma boa fluência na oratória, mas você, por conhecer sobre o assunto, vai ter uma habilidade importante e vai acabar tendo um poder ali para negociar, tá? E planejamento, pessoal. Tem que planejar a negociação. A gente viu ali o estágio de preparação. Então, eu não tenho como negociar se eu não me planejar, me organizar, não souber o que eu vou falar, o que eu vou fazer. Tá bom?